Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, dando sequência na leitura, livro do Êxodo, capítulos de número 33, 34 e 35. Vamos à leitura? Subtítulo do capítulo 33 nos diz assim: Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse-me mais o Senhor a Moisés: Pai, sobe daqui tu e o povo que fizesse subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que não te consumas eu no caminho. E eu, ouvindo o povo esta má notícia, entristeceu-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel que o povo é obstinado, ou seja, teimoso, determinado a pecar. E aí então o povo era um momento de subir no meio de ti e consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba que eu te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviando a longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantara, cada um, e ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, além de entrar na tenda. E aconteceu que, quando Moisés na tenda descia, a coluna de nuvem punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo que se levantara e inclinara, cada um à porta da sua tenda, e falava ao Senhor cara a cara com qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então perceba agora que Deus fala: ó, eu não vou no meio desse povo, o povo é obstinado, o povo é teimoso, e se eu for no meio do povo, eu vou consumir o povo. Moisés veio e transmitiu isso ao povo. Quando o povo ouviu isso, o povo se entristeceu, o povo se consternou. Falou: poxa vida. E aí tirar os atavios é todo tipo de enfeite, tipo brinco, pendente, pulseira, corrente, os atavios no cabelo, todas as roupas assim mais enfeitadas. E eles começaram a buscar, e Moisés então intercedendo pelo povo. E aí Moisés viu essa atitude do povo. Olha a atitude de Moisés, versículo 12. Moisés roga a Deus a sua presença. A palavra rogar é pedir humildemente, é pedir com humildade, com simplicidade. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me fizestes fazer subir esse povo, porém não me fazes saber o que há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, ou seja, peço humildemente, Senhor, peço com humildade, que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Dize, pois, irá minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha que fala ousada de Moisés. Eles estavam no deserto, sol, frio, sol durante o dia, aí a coluna de nuvem providenciando ali o escape e a sombra. Frio durante a noite, a coluna de fogo que aquecia e alumiava o povo. Eles estavam nessa situação no deserto, comendo maná, água quando Deus provia. Mas Deus fala assim, ó, Moisés fala: ainda que nós estamos nesse deserto, ainda que nós estamos nessa situação, nós preferimos estar nessa situação, nesse deserto, mas na tua presença e com a tua presença, do que sair daqui e ir para a terra que mana leite, que mana mel, a terra prometida. Se a sua presença não for conosco, sem a sua presença, nós não iremos. Não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. Verso 15, olha o 16. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos?
Eu e o povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tem dito. Portanto, achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Então disse Moisés: Rogo de que me mostre a tua glória. Ele, porém, disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então Moisés agora roga para que Deus mostrasse a glória para ele, além de tudo que ele viveu. Você vê, além de todas as maravilhas de falar, de vivenciar, de presenciar, de receber as tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus, ele pede para ver a glória de Deus. E aí Deus fala para ele da seguinte maneira: E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, quando ele fala aqui que ele falava como um amigo, cara a cara, é no sentido simbólico e não no sentido literal, mas no sentido de que Deus falava e Moisés ouvia, e Moisés falava e Deus ouvia, e respondia a Moisés, e Moisés se comunicava com Deus. Então olha o texto aqui, coisa linda, no versículo 21. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porá sobre uma penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha que coisa gloriosa. Moisés, ele teve o privilégio de ver Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de costas. Tamanha era a comunhão desse homem com a Trindade. Coisa linda, né, meus irmãos? Que nós possamos ter esse mesmo anseio, esse mesmo desejo de vivenciar as coisas de Deus, de crescer na graça, no conhecimento, de ter experiências espirituais, de ter mais intimidade com o Pai, ao ponto de queremos ver a glória, de ponto de queremos sentir a virtude, o poder, os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus em nossa vida e através da nossa vida. Capítulo 34. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Lembra, ele havia quebrado. Então disse o Senhor a Moisés: Olha agora, lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, ou ao monte Horebe, ou ao monte de Deus. E ali põe-te diante de mim no cume do monte, ou seja, no topo. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se aparecer-te de fronte e se apacentem de fronte do monte. Então ele lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as 2 tábuas de pedra e na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e pôs-se ali junto a ele, e apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade do pai nos filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça em terra e encurvou-se. E disse o Senhor: Agora, se tenho achado a graça aos teus olhos, vá agora, Senhor, no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Deus faz um pacto. Então disse: Eis que faço um concerto. Farei diante do teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre a gente alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, e que te lançarei diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, os heveus, os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto, aliança, pacto com os moradores da terra, onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornarei, as suas estátuas quebrarei, os seus bosques cortareis, porque se te inclinares diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto, aliança, pacto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifício aos seus deuses,
Tu, convidando eles, comas o teu sacrifício. E tome mulheres para não fazer isso, ó, das tuas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se após os seus deuses. Façam também os teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardará. 7 dias comerá pães asmos, sem fermento, como te tenho ordenado. E é o tempo apontado ao mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre, meio até todo o gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro também, que abrir a madre, resgatarás como o cordeiro. Mas não resgataste, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito do seu filho resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Olha como isso é tremendo. Deus vai agora fazendo um pacto, uma aliança e dizendo: eu sou o único Deus. Não faço imagem de fundição, imagem de escultura, de ouro, de prata, de bronze. Não faço todos os outros deuses, as outras nações, as outras estátuas. Eu irei derrubar, eu irei derribar. Eu irei provar para você e para esse povo que eu sou o todo-poderoso Deus. Ainda assim, o povo obstinado lá na frente, nós vamos ver que o povo desobedece, que o povo se corrompe, que o povo não segue a direção, não cumpre o pacto, a aliança que Deus havia feito. E outra coisa, ninguém podia aparecer vazio diante de Deus, ou seja, com as mãos vazias. Olha que ensinamento profundo. Quando nós vamos cultuar ao Senhor, não podemos chegar de mão vazia. E o que ele está dizendo aqui, ó, é literalmente. É literalmente. Não é no sentido, a oferta sou eu, tudo bem. Mas ele está dizendo que você deve separar algo também para o seu Senhor, de acordo com as suas possibilidades, e apresentar diante dele. É isso que ele está dizendo, ensinando aqui. Ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansará. Na aradura, na cega, descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e as festas das colheitas no final do ano. Então ele fala sobre a Páscoa, ele fala sobre a festa das primícias e ele fala sobre a festa dos Pentecostes. 3 vezes ao ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, depois de Israel. Então, a festa da Páscoa, a festa das primícias, ou seja, das primeiras colheitas, e a festa após a colheita. Então olha que tremendo que Deus fala. Então, tipo, em todo momento, nosso Deus é um Deus que, ele é um Deus festivo. Ele é um Deus que ele quer ter comunhão, que ele quer se alegrar com o seu povo. Isso é tremendo. Na realidade são 7 festas, como nós vamos ver um pouco aqui. Mas dessas 7, 3 são as mais importantes, que nós acabamos de ler aqui. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti. Alargarei o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para aparecer, 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, ou seja, com pão com fermento. Nem sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. Ou seja, consumiu ali, que acabou, você extermina. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Diz mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto, aliança, pacto contigo e com Israel. Esteve ali o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto dos 10 mandamentos. Isso é tão tremendo, tão profundo, que você vê que algo sobrenatural e miraculoso acontece aqui. Quando Jesus, em Mateus capítulo 4 e Lucas também relata, jejuou por 40 dias, o texto diz que Jesus não comeu, mas não diz que ele não bebeu água. Só que aqui com Moisés, algo miraculoso acontece. Ele foi sustentado pelo próprio Deus. E 40 dias e 40 noites não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Algo surreal acontece aqui. E é assim que o nosso Deus faz. Efésios capítulo 3, versículo de número 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu propósito, segundo o seu poder que em nós opera. Esse é o nosso Deus. Coisa linda, né, meus irmãos? O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte, ou seja, depois de 40 dias, Moisés trazia as tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do rosto resplandecia
depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram chegar a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os principais da congregação, e tornaram a ele. E Moisés falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirara o véu que lhe saía. E saindo, falava com os filhos de Israel, que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornara Moisés a pôr o véu e o seu rosto, até que entrara a falar com ele. Então, tudo que Deus falou para Moisés, Moisés transmitiu ao povo. Sabe o que eu tenho aprendido aqui, ao longo da minha caminhada cristã, e assim também ministrando a palavra ao longo dessa caminhada, acerca do benefício da comunicação. Então, comunicação, já falei sobre isso, mas eu quero relembrar. Não é quando eu falo e a outra pessoa apenas me escuta. Comunicação é quando eu falo e a outra pessoa ouve e compreende e absorve aquilo que eu estou comunicando com ela. Então você vê que Moisés tem esse trabalho, Moisés tem esse compromisso, essa responsabilidade de comunicar ao povo de uma forma que eles ouvissem, compreendessem, entendessem e externassem. Ou seja, eles confirmavam, não, tudo conforme o Senhor te falou, assim faremos. Então, isso é comunicação. Então, o que nós temos que procurar fazer? Cada vez mais uma comunicação mais simples, direta e objetiva, de maneira que aqueles que nos ouvem não apenas escutem, porque quando eu escuto entra por aqui e sai por aqui, mas quando eu ouço é mais ou menos como se fosse assim, entra aqui, não vai sair pelo outro lado, sobe na minha mente, desce no meu coração, fica na minha psique e também na tábua do meu coração, gravado em nome de Jesus. Essa é a comunicação. E Moisés, perceba que ele faz isso com muita clareza, com muita riqueza de detalhes. Você vê que ele já não deixa o tempo passar. Assim que ele já desce, como aquilo está fresquinho ali, a revelação de Deus, o que está escrito, ele já vai comunicando ao povo, para que o povo pudesse entender qual era a direção, qual era a instrução e qual era a orientação de Deus para com o seu povo, através do seu líder, que naquele caso era Moisés e Arão, como sacerdote agora no ministério sacerdotal. Capítulo 35. Sábado e ofertas para o tabernáculo. Então fez o Senhor ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Está vendo aí? Você vê, ó, essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Ele está comunicando. 6 dias trabalhará, mas ao 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Olha como era sério. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou, pois, Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai o que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também azul e púrpura, carmesim e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, e tintas de vermelho, e peles de texugos e de madeira de cetim, e azeite para a luminária, especiarias para azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca, os seus varais e o propiciatório e o véu da coberta, a mesa, os seus varais, todos os seus vasos, os seus pães da proposição, o castiçal da e luminária, os seus vasos, as suas lâmpadas, o azeite para a luminária, o altar do incenso, os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático, a coberta da porta da entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre, que os seus varais e todos os seus vasos, a pia e a sua base,
as cortinas do pátio, a coluna, as suas bases, a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, os vestidos do ministério para ministrar no santuário, e os vestidos santos de Arão, o sacerdote, os vestidos dos seus filhos, para a administração do sacerdócio. Prontidão do povo em trazer a oferta. Olha como o povo entendeu. Olha como Moisés comunicou bem. E agora tem uma resposta. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, ou seja, eles ouviram e eles saíram. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todo vaso de ouro. O homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura, carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, e tinta vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada, e prata, e ouro ou metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração falavam com as suas mães e traziam o fiado, o azul, púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração se moveu em sabedoria fiavam os pelos de cabra. E os príncipes traziam pedras sardônicas, pedras de engates para o éfode do peitoral, especiarias de azeite para a luminária, para o óleo de unção, para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenou, e fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Então, se meu povo entendeu, a comunicação de Moisés foi clara, a comunicação de Moisés foi limpa, e o povo reagiu. E aí o povo trouxe conforme a instrução que Moisés havia pedido. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis aqui o Senhor tem chamado por nome um homem Bezalel, filho de Uri, e filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, para inventar invenções para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em artifício de pedras para engatar em artifício de madeira, para trabalhar toda a obra esmerada. Também tem disposto a ocupação para ensinar outros. A ele Aholiabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, encheu de sabedoria o coração para fazer toda a obra de mestre, a mais engenhosa, de bordador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, fazendo a obra, inventando invenções. Então você vê, Deus separa dois homens, Bezalel e Aholiabe. Um vai trabalhar com ouro, com prata, com cobre, com bronze, com a madeira, e o outro vai trabalhar com os texugos, com a pele de carneiro, com a carmesim, com a púrpura, ou seja, com a área do tecido e com a área de tecelão. Deus capacita, enche esses homens com o Espírito Santo, adestra as mãos e dá sabedoria para que eles possam realizar a obra com excelência. Apenas duas pessoas me pediram o vídeo do tabernáculo. Uma delas foi o Ricardo e outra delas foi o pastor Carlos, e eu enviei. Que pena que menos pessoas não pediram, mas ali os que assistiram, no caso o Ricardo e o pastor Carlos, viram como a obra é detalhada. Você vê um vídeo curto e muito objetivo. Foi lá aquela réplica, ela é fiel aos princípios bíblicos. Aquela réplica, ela é realmente ali seguindo todos os padrões do Senhor. Você viu como a obra é? Você vê, era uma obra trabalhosa, e você vê que Deus levantou, e tamanha é a perfeição e a obra que Deus fez. E Deus capacita. Quando? Quando eu me predisponho, quando eu me coloco na brecha, quando eu me coloco na condição para realizar a obra do Senhor. Então muitas das vezes você que fica dando desculpa aí, antes de eu concluir essa leitura, eu quero levar você aqui em 1 João, capítulo de número 2, dois versículos eu quero ler. O primeiro é o versículo de número 20. E vós tende a unção do santo, e sabeis tudo. 1 João 2,20. E agora 1 João capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós. E não tendes a necessidade de que alguém vos ensine,
Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como a ele vos ensinou, assim nele permanecereis. O que eu estou querendo dizer a você é que você precisa parar de dar desculpa e ficar dizendo que não consegue, que é velho demais, que não consegue gravar, que isso e aquilo outro. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em face. Peça, porém, com fé, e ser-lhe-á dado, e não duvidando. Então agora Deus inspira esses homens, Bezalel e Aholiabe, e a obra ela é realizada com esmero, com afinco, com excelência e, acima de tudo, com muito amor. Essa é a palavra de hoje, essa é a leitura de hoje, que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.